Olá, aqui é o Thiago, professor de Educação Física, e hoje nós vamos conversar de algo bastante importante, que é a questão do racismo, né, esse mal que a sociedade sofre. Aproveitando esse mês de novembro, esse final de mês de novembro, dia 20 de novembro foi o Dia da Consciência Negra, e para homenagear a luta antirracista, nós vamos conversar sobre um atleta que, apesar de ser importante para o movimento antirracista, ele não fez de fato uma fala, um movimento, uma militância antirracista, tá? Mas ele tem uma importância fundamental na luta antirracista. Então hoje, o atleta que eu escolhi para falar sobre esse tema é James Cleavage Owen. James Cleavage Owen ficou conhecido como Jesse Owens. Existe uma confusão em torno do seu nome, porque quando esse atleta se apresentou à sua escola, ao seu professor, ele disse que o nome dele era JC, né, JC. Porém, o professor entendeu Jesse, e ele estava muito nervoso, muito tímido, pois era o primeiro momento ali dele, a primeira vez que ele estava estudando, entrando dentro de uma escola mista, porque até então Jesse Owen tinha estudado apenas em escolas para negros. Tá? Então era o primeiro momento ali que ele tinha a sua, tinha a chance de conviver com outros alunos brancos. Isso deixou ele tímido e ele acabou não corrigindo o professor, e esse apelido acabou pegando. E ele se torna Jesse Owens. Ele nasceu em 12 de setembro de 1913. Ele era neto de escravos, um menino muito pobre, teve que trabalhar enquanto criança. Entre as profissões que ele trabalhou, a principal ali foi engraxante, e ele teve uma vida difícil ali até os 17 anos. A partir dos 17 anos, lá por volta de 1930, ele começa a treinar e a se dedicar exclusivamente ao atletismo. Ele se torna um nome respeitado em 1933. Então, 3 anos depois de se dedicar exclusivamente, ele começa a ganhar resultados de expressão. E resultados bastante importantes, assim, bastante respeitosos. Por exemplo, de 79 provas que ele tinha disputado, ele ganhou 75 provas. Nesse tempo ele bateu recordes mundiais, sei lá, ele fez provas de 100 metros rasos a 9 segundos e 40 milésimos, que foi um recorde mundial naquele tempo. Esses bons resultados acabou fazendo com que ele ganhasse bolsas de estudo, e ele acabou optando pela Universidade de Ohio. Em 1935, ele já estava extremamente conhecido, vencendo os torneios universitários. Então ele foi um ano incrível ali para ele, esse tempo da universidade. E mesmo com essa carreira promissora, com essa carreira de muitos resultados positivos, ele não deixou de ter dificuldades na vida. Nessa época, ele era um cara desconhecido e enfrentou o racismo diversas vezes. Aquele racismo legalizado que existia nos Estados Unidos, onde separava, segregava as pessoas. Ele teve que trabalhar para se manter. Ele estudava enquanto trabalhava, uma das suas profissões foi assessorista de elevador. Ele tinha que pagar a moradia dele porque ele não podia dormir nos dormitórios da universidade, porque eram dormitórios apenas para brancos. Ele tinha que fazer a própria comida, porque ele não podia comer no refeitório, que era um refeitório apenas para branco.
para brancos, e isso foi um problema que atormentou a vida dele ali, e ele teve que vencer, se impor na sociedade diante de todos esses problemas que os Estados Unidos na época tratava como normal. Estava dentro das regras, dentro das leis, esse tipo de segregação racial. Tá? As Olimpíadas de 1936, já como Jessen Owe como um ícone mundial, acontece dentro de uma Alemanha nazista comandada pelo Hitler. Ele consegue competir e ganha 4 medalhas olímpicas. Ele ganha medalhas de ouro nos 100 metros rasos, 200 metros rasos, no salto em distância e no revezamento 4x100. Até então, as atrocidades nazistas não eram conhecidas de todos, de toda a comunidade internacional, era algo que se passava despercebido. Os Jogos Olímpicos são aprovados em 1936 para ser sediado na Alemanha por causa disso. Era algo que ninguém tinha muita noção do que estava acontecendo. Os que sabiam de alguma coisa meio que fechavam os olhos para aqueles acontecimentos. A Alemanha se desenhou, se fantasiou ali para receber os turistas e recebeu bem os turistas. Passou uma boa impressão de normalidade, de tranquilidade, que nos Estados Unidos, por exemplo, país do Jessen Owen, existia práticas racistas. Então, o que podia estar acontecendo ali em Berlim, na Alemanha nazista, talvez, para quem estava vindo dos Estados Unidos, era algo normal, assim. Apesar de existir atrocidades muito maiores em solo nazista, ainda era escondido aí das pessoas. Mas tinha uma coisa que os nazistas não escondiam, que era a necessidade de provar ao mundo que a raça ariana, como eles se autodenominavam, né, os alemães brancos tinham uma superioridade intelectual, de força, sobre outras raças. Então eles tinham uma necessidade de provar isso. E os Jogos Olímpicos eram um espaço para se provar isso. Era pelo menos um espaço para se provar que aquele corpo, aquele físico, aquele treinamento, aquela ciência esportiva produzia atletas mais fortes, mais poderosos, mais invencíveis. Isso era uma prática que a Alemanha não tentava esconder. Ela usa as Olimpíadas de 1936 para provar que isso era uma realidade. Eles tinham uma política eugenista bem clara e definida. Aí chega o Jessen Owe e vence 4 provas com muita margem de que aquele era o melhor atleta daquela competição. Tá? Isso quebra aquele princípio, aquela teoria, isso destrói a teoria nazista de que os alemães, os arianos, eram pessoas superiores. Jessen Owe, na prática, sem falar, sem fazer um esforço além do esforço físico que a modalidade esportiva exigia, ele destrói, ele cai por terra toda a teoria nazista, eugenista. Jessen Owe mostra que raça não existe raça superior a outra, que a cor não determina a superioridade. É por isso que eu escolhi o Jessen Owe. Sem falar, apesar de achar que as pessoas devem falar, mas assim, do jeito dele, ele destruiu uma teoria que foi tentada colocar, se provar durante esses Jogos Olímpicos de 1936. Diante dessa situação, existem algumas lendas que foram criadas. Uma das lendas é de que o Hitler, ele se recusa a descer e abraçar e cumprimentar o atleta. Porém, o Hitler, antes da competição do Jessen Owe, um pouco antes da competição do Jessen Owe, ele realmente descia da tribuna e cumprimentava os atletas vencedores. Nos Jogos Olímpicos, né, numa competição de atletismo,
São muitas provas simultâneas. E o Hitler, se fosse descer para todas as entregas de medalhas, provocaria um atraso na competição, uma confusão, ele não conseguiria participar de todos os pódios, ia ter que ficar escolhendo um ou outro. Então ele decidiu, né, o seu grupo ali, e ele com certeza apoiou essa decisão, de que ele não desceria mais para a entrega das medalhas e nem para cumprimentar os atletas vencedores. Essa decisão foi antes das provas do Jessen Owen. Quando o Jessen Owen medalha, ele vence as provas, essa decisão do Hitler já tinha sido tomada, então ele não desceu para cumprimentar o Jessen Owen. Não foi que ele ficou com raiva da vitória do Jessen Owen. O que o próprio Jessen Owen fala é que ele foi saudado pelo Hitler, então o Hitler acena com a mão para ele, animado, alegre, e o Jessen Owen responde àqueles acenos também de forma animada, respeitosa. Provavelmente, como a maioria das pessoas, Jessen Owen também não tinha nenhuma noção ali, acredito eu, de que acontecia ali dentro da Alemanha nazista, e provavelmente não tinha noção nenhuma dos pensamentos nazistas. O Jessen Owen fala: quando eu passei, o chanceler se ergueu e acenou com a mão para mim. E eu respondi ao aceno. Existe outra lenda de que os dois posaram para a foto atrás da tribuna, ali onde as pessoas não viram. E essa foto, até então, nunca apareceu. A gente não sabe se essa foto é real. Uma certeza é que se essa foto existe, se essa foto não foi destruída, ela deve valer milhões, porque ela é extremamente rara. Até se você buscar na internet, Jessen Owen abraça Hitler, Hitler cumprimenta Jessen Owen, você vai encontrar montagens feitas, vou até mostrar uma aqui, mas é uma montagem clara, e então esse momento de fato não foi registrado. Se ele aconteceu, não tem como se provar. Outra situação marcante para o Jessen Owen é que, pela primeira vez na vida dele, ele teve um público de brancos aplaudindo ele após as suas vitórias. Então isso foi muito marcante na vida dele. Também foi nas Olimpíadas de Berlim que ele, pela primeira vez, dormiu em um dormitório para atletas onde existiam brancos e negros. Isso foi muito marcante para ele. Apesar de todos os feitos históricos do Jessen Owen, do super atleta que ele era, que ele se tornou, os feitos dele nas Olimpíadas de Berlim não foi considerado ali, não foi dada a devida importância. Por quê? Porque só depois de algum tempo é que se começa a fazer críticas mundiais, internacionais ao governo nazista. Só depois de algum tempo é que se cria, né, porque de fato era a ideia de que a Alemanha era um inimigo comum aí de vários outros países. Então ninguém deu muita importância, ninguém considerou um grande feito, ninguém naquela época falava que essa vitória era uma vitória expressiva contra uma teoria eugenista, nem de que o Jessen Owen era um antirracista. Apesar de Jessen Owen ter entrado para a história como um dos atletas que fez um dos feitos mais importantes da história do atletismo, da história das Olimpíadas, ele não recebeu a devida recepção com um herói internacional. Ele até desfilou pela cidade de Nova York de carro, ele foi recebido com papel picados, mas ele voltou para a realidade que ele estava acostumado a viver, a incômoda realidade que ele estava sendo obrigado a conviver há décadas. Chega nos Estados Unidos, ele diz
que o que mais magoou ele foi o fato do Franklin Delano Roosevelt, o presidente Roosevelt, não ter o recebido, nem ter mandado um telegrama para ele. Isso foi algo que magoou bastante ele. Num momento ali que os atletas foram ser homenageados num restaurante nos Estados Unidos, Jesse Owens teve que sentar nos fundos do ônibus, porque ali era um lugar destinado aos negros. Quando Jesse Owens chegou no restaurante que ele seria homenageado, ele teve que entrar pelo elevador de serviço, porque negros só podiam entrar pelo elevador de serviço. Então ele sofreu bastante durante toda a vida dele, seguiu sofrendo mesmo sendo um campeão olímpico, mesmo tendo ganhado 4 medalhas em uma Olimpíadas. Ele só vai se manifestar sobre essas situações muito próximo do final da vida dele. Ele reconhece no final da vida dele que sofreu discriminação. Por ironia do destino, ele não compete nas Olimpíadas seguintes a que ele participou, que foi a de 1940 e a de 1944. Essas Olimpíadas foram canceladas por causa da Segunda Guerra Mundial. Ele passa por grande dificuldade financeira, precisa trabalhar, além de ser um atleta, ele precisa trabalhar, então ele vai trabalhar de assessorista, frentista, zelador, cuidou de um playground para crianças. Outra coisa que ele fez e foi bastante criticado é fazer eventos onde ele disputava corridas contra motos, cachorros, cavalos. Porém, ele fala, as pessoas diziam que era um degradante para um campeão olímpico correr contra um cavalo. Mas o que eu deveria fazer? Eu tinha 4 medalhas de ouro, mas você não pode comer 4 medalhas de ouro. Claro que isso me incomodava, mas pelo menos era algo honesto. Eu tinha que comer. Com a queda do nazismo, superado o pós-guerra, identificado que o nazismo era algo extremamente mal para a humanidade, os feitos do Jesse Owens voltam a ganhar importância. Na década de 50 ele melhora sua condição de vida, ele consegue ser, aí sim ele passa a ser associado e respeitado ali como um cara que teve uma importância nessa luta antirracista, e ele passa a ser reconhecido pelo governo americano como alguém importante. E aí ele vai trabalhar como representante dos Estados Unidos e acaba sendo enviado para os Jogos Olímpicos de Melbourne em 56, volta para a Alemanha em Munique em 1972. As palestras deles, ele é contratado para dar palestras, ele chegou a ganhar 75 mil dólares por ano, e aí ele ganha importância política. Em 1980, nas Olimpíadas de Moscou, ele critica o posicionamento americano por boicotar as Olimpíadas daquele ano. Ele entende que os posicionamentos políticos, as questões ideológicas não deveriam interferir nas competições, no ano do atleta, na vida do atleta. Neste ano, completamos 40 anos da sua morte. Ele faleceu em 31 de março de 1980, com 67 anos. Nos últimos 30 anos, ele acabou exagerando no uso do cigarro, do tabagismo, e isso acabou ocasionando um câncer de pulmão, onde ele não conseguiu tratar, não conseguiu se recuperar e acabou falecendo devido a este problema no pulmão. Então, depois de morto, anos depois de morto, ele recebe muitas homenagens. Existe um museu no estado do Alabama para o Jesse Owens. Ele ganhou 4 medalhas olímpicas. Das 4 medalhas olímpicas, eu sei que 2 foram vendidas. Uma foi vendida em 2003 por 6 milhões, mais de 6 milhões de reais.
Essa medalha é considerado o item olímpico mais valioso dos que foram leiloados. Mais recentemente, outra medalha dele foi vendida por R$ 2.054.000. Muita gente foi contra o leilão dessas peças, mas quem tinha quis vender, aproveitou a oportunidade, aproveitou o interesse e acabou ganhando dinheiro em cima dessas medalhas. Espero que tenham gostado. Tem muita coisa na internet, muitos vídeos das competições, documentários, alguns em português, outros em inglês. Tem filme falando sobre a história dele. Então, busquem mais informações, reconheçam a importância desse homem e não deixem de se posicionar contra o racismo. A gente precisa usar todos os espaços possíveis para fazer crítica aos racistas, às questões racistas, porque só assim a gente vai conseguir melhorar a sociedade, a nossa comunidade, o nosso país para as próximas gerações. A gente caminha para maior indignação diante dos atos racistas, mas ainda existe muito a ser feito. E não importa se você é branco ou negro, é dever de todos se posicionar e lutar contra o racismo. Vamos mostrar que a gente também pode fazer a nossa parte dentro dos espaços que estamos, dar voz para as pessoas negras, dar voz para as histórias das pessoas negras, ter ídolos negros. Isso são coisas que faz a diferença. Contar a história desses negros também desses negros que venceram, que lutaram contra o racismo. Isso é muito importante para que a gente faça a nossa parte diante dessa luta que é importantíssima e fundamental para quem acredita e luta por uma sociedade melhor. Obrigado e até mais.